Olá, olá, estamos ao vivo. Bem-vinda, Sana. Oi, Obrigada. pessoal. Fábio aqui do canal Jornada Astral. Geralmente aqui a gente fala muito sobre simbologia, investigação do inconsciente, arquétipos. E hoje eu trouxe a Sana, psicóloga, também terapeuta corporal, tem N informações aí. Trouxe ela para compartilhar um pouco com vocês sobre a terapia crânio-sacro, agora conhecida como Transmutation Therapy, né, Sana? Sim, vou explicar um pouquinho. E eu gostaria só de dar um depoimento sobre a crânio-sacro, sobre a Transmutation, né, que me aconteceu. Eu fiz uma sessão com a Sana, saindo de um retiro, que nós fazemos um retiro juntas, e depois da transmutation, eu senti que o meu sistema nervoso, que no momento, né, naquele momento estava sobrecarregado, estava estressado, através de alguns pontos que ela mexeu, que ela vai explicar, porque parecia meio que uma mágica, eu senti todo o meu corpo relaxar. Então, a gente vai trazer esse tema da saúde mental, do sistema nervoso, através desse olhar da crânio-sacro da Transmutation. Então, se apresenta, Sana, seja bem-vinda, e fala um pouquinho de você, do seu trabalho, e a gente segue. Tá bom. Queria agradecer o convite. Sua Imagina, uma imagem honra. travou. Ai, meu Deus. Voltou? Voltou. Então tá. Será que dá para seguir? Acho que a gente pode seguir. Vamos tentar. Eu queria agradecer o convite da Fábia. Prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho desse trabalho que eu iniciei a formação em 2004 em São Paulo. E sim, na época conhecido como integração crânio-sacral, né? Como você falou, eu tenho toda uma formação na psicologia, psicoterapia, atuei muitos anos nessa área, sempre tive muito interesse na terapia corporal e também ali quando eu me formei, eu comecei um processo de autoconhecimento e de meditação ativa. Então, o meu caminho foi trilhando, né, meio na paralela, o autoconhecimento através das meditações e a psicologia. E a crânio sacral chegou como um ponto de encontro assim na minha vida, porque eu senti que foi um trabalho que me ajudou muito a integrar essa presença, a meditação, o estado mais relaxado que a meditação traz, e também o trabalho clínico, né? O encontro com o outro, que faz parte da minha formação como psicóloga. Então, como você compartilhou, né? Foi um ponto de encontro para mim, então eu fiquei daí muitos anos, eu fiz toda a formação ali no Instituto da Quietude Dinâmica, em São Paulo, que é instituto que eu fiz parte da primeira turma da minha professora, Aziza Noguchi, e eu vim acompanhando ela nesse processo, né? Fazendo parte do instituto, atualizando os cursos e tal. E você comentou, né, que mudou o nome. Na verdade, existe a terapia crânio-sacral, ela tem algumas linhas, tem uma linha que é mais biomecânica, que vem do Dr. Pledger, e tem uma linha que é conhecida como biodinâmica, que começa a integrar alguns desses conceitos que eu uso hoje. Mas a minha professora, ela sempre seguiu buscando em várias escolas, ela tinha a sensação, ela veio de Puna, ela aprendeu em Puna essa terapia, e ela sempre trouxe a questão da meditação, mas ela sentia que faltava alguma coisa. Então, ela seguiu no processo de busca, né, na formação dela, até que ela encontrou o Dr. James Jellos, que é um osteopata americano, fundador do que é conhecido hoje como osteopatia biodinâmica. E por ela ser dentista, ela pôde fazer a formação com ele, porque nos Estados Unidos a osteopatia ela é ensinada a médicos e osteopatas somente, né? Uhum. Então ela foi fazendo a formação e seguindo com o instituto aqui no Brasil.
E chegou um ponto, ela começou a sentir que havia algumas divergências, e trocando com ele, então ele autorizou ela a ensinar os princípios básicos da osteopatia biodinâmica para leigos, né? Leigos são aqueles que não têm uma formação médica, porque aqui no Brasil a crânio sacral, na verdade, é ensinada para leigos, ela também vem da osteopatia, e o Dr. Upledger, ele simplificou alguns protocolos para ser ensinado para pais, mães, enfermeiros, né? Porque ele viu que tinha muito benefícios quando era tratado de forma mais contínua. Então, esse é um pouquinho o histórico da crânio sacral. Então, quando foi em 2017, a terapia já não estava tão... ela era mais ampla do que simplesmente a crânio sacral, porque a crânio sacral é o quê? É um sistema físico, né? É um sistema que envolve o cérebro e o sistema nervoso, então é o sistema de meninges, o líquor que circula ali entre as meninges, os ossos cranianos, o sacro, então é um sistema fechado que envolve e protege o sistema nervoso, incluindo o cérebro. Então, ele tem uma função direta, claro, com o sistema nervoso, mas eu vou explicar o que foi mudando. Hoje em dia, o nosso trabalho, ele não se direciona somente ao sistema nervoso, ele se direciona à saúde como um todo, o qual o sistema nervoso faz parte, né? E é uma parte fundamental que a gente pode conversar aqui um pouquinho depois. Então, nesse sentido, foi em 2017, eu acredito que o nome, foi necessário um nome novo para diferenciar. Então, o que eu faço hoje, a gente chama de Transmutation Therapy, né? Porque o que é a transmutation? É esse processo de transmutação que o organismo passa para um processo de cura, né? Então, o organismo ele está sempre buscando um equilíbrio, né? É uma capacidade natural do nosso organismo de se autoequilibrar, o que a gente conhece como homeostase. Mas para ele se curar, para ele, se tem alguma questão, ele precisa passar por esse processo de transmutação, né? E aí eu posso explicar um pouquinho mais que conceitos são esses que trazem essa transmutação, né? O que a gente precisa acessar para experimentar isso. Não sei se ficou claro, só eu queria contextualizar um pouquinho a questão do nome, né? Para diferenciar, porque tem a crânio sacral e hoje em dia a gente faz um outro trabalho que é a transmutation. Que me parece mais abrangente, né? E assim, eu entendi, deu para pegar tudo, mas eu gostaria que, se você puder colocar para quem é leigo, eu estou aqui com as perguntinhas, né? Para quem é leigo, como que você descreve essa terapia, né? E quais são as bases, né? Eu acredito que você já falou um pouco, mas quais são os princípios, quais são as filosofias por trás desse método? Você já falou um pouco, mas assim, se você fosse falar de uma forma leiga, para quem não entende, para quem está começando agora, então, por exemplo, que sintoma a pessoa apresenta, como que ela vem para a clínica e o que é esse tipo de terapia ele traz, né, de benefício? Como que você sente, o que você sente que traz de benefício? Já fazendo umas 3 perguntas aí. Tá bom, vou tentar diferenciar um pouquinho. Então, tentar explicar de uma forma simples porque eu sinto que os princípios, né, como eu falei, que vem aí dessa osteopatia biodinâmica, tem uma beleza também, e Sim. ao falar disso, normalmente eu dou palestras para divulgar, porque é isso, como as pessoas não conhecem, eu sinto que é importante, né? E, através dos princípios, a gente pode começar a entender com o que essa terapia trabalha, e aí, como você trouxe, quais os benefícios. Então, eu vou tentar simplificar, para também não ficar muito extenso e muito complexo. Não, mas é muito interessante, se você quiser explicar como é o sistema nervoso, como que ele funciona, mas assim, antes de tudo, o que você sente assim? Uma pessoa, ela chegou totalmente leiga na tua clínica.
O que você sente para a gente iniciar, né? Que essa terapia ela vai trazer de benefício. E aí você pode seguir, porque aí a pessoa vai se reconhecer e aí. Claro, claro. Então, resgatando um pouquinho ali, né? O fundador da osteopatia, que foi o Dr. Steele, um americano, né? No século XIX, ele era médico e muito começou a ficar insatisfeito com essa medicina que a gente conhece hoje, alopática, né? Ali estava começando toda aquela especialização da alopatia, que é a medicina que a gente conhece hoje fundamentalmente. Existem muitas outras medicinas também, mas essa é o mainstream, né? O que é mais considerado, mais conhecido. Então, ele muito insatisfeito, ele foi trilhando um caminho e ele tem uma frase que caracteriza muito o trabalho dele, que é: encontre a saúde. Qualquer um pode encontrar a doença, né? Então, através da pesquisa dele, então, para deixar claro, né, a Transmutation Therapy é uma terapia manual, então a gente usa as mãos para conectar com essas forças de saúde inerente ao organismo, né? Então, todo o organismo vivo, se a gente olhar a natureza, e nós, como humanos ligados à natureza, existe essa capacidade natural de busca por equilíbrio. É o que ele chama de normal. O normal seria essa busca natural pelo equilíbrio, né? E hoje em dia a gente entende o normal como uma outra coisa, né? Mas assim, essa capacidade do organismo de se autoequilibrar, de se autorregular, é natural. Então, o que ele trouxe, o que a gente faz com essa terapia, é ajudar o organismo a fortalecer a própria capacidade inerente de se autorregular. Isso tem muito a ver com o sistema nervoso, mas não só. Por quê? E aí, agora, falando da osteopatia biodinâmica, que foi o grande ponto que o Dr. James Jellos, esse americano, fez, que ele foi entendendo que ali o que a osteopatia tradicional trazia tinha muito a ver com alguns embriologistas que eles estavam falando, que é a inteligência dos fluidos. Ou seja, quando a gente é concebido, né, quando viramos um embrião, existe um momento ali, antes da atuação genética, antes da existência do sistema nervoso, uma inteligência que sabe todo o caminho da formação e do desenvolvimento do embrião. É como uma semente que tem esse caminho. Isso depois veio ser chamado de uma saúde original. E nesse ponto existe uma totalidade, né? Não tem toda a separação celular ainda, toda a divisão celular, e tem toda uma inteligência ali, né? Então, uma vez eu ouvi um osteopata dizendo: se nós estamos aqui hoje, como estamos, todos nós sabemos e conhecemos um momento de perfeição, né? E esse é o que eles chamam dessa saúde original, que é um mapa que, no embrião, está direcionando o desenvolvimento e o crescimento do embrião, e que mais tarde vão ser essas forças regenerativas e de manutenção da saúde. Então, é como se a gente tivesse esse mapa interno, né? Sempre presente. O que acontece? No decorrer da nossa vida, né, até da atuação genética, aí começa a diferenciação, ou questões genéticas, ou o ambiente onde aquele embrião se desenvolveu, e depois da criança, os traumas, os condicionamentos, as toxinas, o modo de vida, o estilo que a gente vive, que vai se afastando cada vez mais dessa natureza, né, nossa, intrínseca, vai gerando uma série de compensações e questões, né? E aí a gente pode depois falar um pouquinho das questões do nosso mundo atual, né? Mas, assim, só para entender que não importa o que aconteça, se você tiver um exemplo, quando a gente se corta, a primeira coisa, o organismo, naturalmente, ele começa a se recuperar, né? Então, pensando isso em todas as questões, todas as
influências que nós temos, externas ou internas, o organismo está o tempo todo buscando esse equilíbrio, né? Então, e ele faz isso através de um estado, como eu falei, que é o estado de homeostase, que é esse retorno para esse ponto de totalidade. Quando a gente está com todas as forças suspensas, inclusive a atuação do sistema nervoso central está suspensa, e aí é como que a natureza pode atuar. Porque na natureza está sempre se buscando, né, esse estado homeostático de equilíbrio. O ser humano que, de alguma forma, a forma como a gente vive, que a gente foi se desconectando dos caminhos naturais, a gente interfere demais nesse processo, né? Então, não é por acaso que hoje em dia a gente tem muitas questões de insônia, de depressão, de ansiedade, síndromes do pânico, uma série de questões que a gente poderia chamar de psicossomática, que tem a ver com essa disfunção e com essa dificuldade do organismo de se autorregular. Porque a gente se autorregula num espaço de pausa e de descanso, né? Então, não sei se eu estou avançando muito, mas porque eu acho que são coisas... É bom você, pode ir falando, né? sim. Mas, o sistema nervoso, eu acho que é importante falar, né? Uma série de disfunções que nós encontramos hoje, e de doenças também físicas, a origem está muito num desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso autônomo é esse nosso sistema nervoso, vamos dizer, reptiliano, né, que é o antigo, que é o mais ancestral nosso, né? Depois foi desenvolvendo muito o córtex cerebral, mas esse sistema nervoso autônomo é o que regula uma série de funções nossas involuntárias, desde digestão, batimento cardíaco, a sudorese, as pupilas. Então, quando esse sistema está em desequilíbrio, a gente fica num estado constante de alerta, né? Então, assim, ele tem uma função, ele foi desenvolvido na natureza por milhares de anos, né? Então, a função de estar em alerta, ela é muito fundamental para a nossa sobrevivência, né? Então, se a gente estava ali na selva e tinha uma sensação de perigo, a gente precisava estar em alerta para ou agir ou congelar, né? Que é o mecanismo de fuga e congelamento, né? Fuga e ataque ou fuga congelamento. Então, são respostas naturais, respostas saudáveis ao perigo, né? E esse é o sistema nervoso simpático, e em contrapartida tem o parasimpático, e eles precisam estar em equilíbrio, os dois precisam estar on and off, né? Ligado e desligado. O parasimpático são as funções de descanso, de relaxamento. Então, o que acontece? Hoje em dia, muitas doenças, inclusive essas que eu citei, que são psicossomáticas, é como se a gente estivesse em constante estado de alerta. Bom, a gente vive numa sociedade hoje com uma pressão absurda, né, de eficiência, de realização, de informação, uma quantidade impossível da gente absorver de informação, né? E o tempo todo você tem essa sensação que você está atrasado, que você precisa saber mais, que você precisa fazer mais. Então, a gente está constantemente nesse estado de alerta, onde a gente não pode relaxar, né? Se a gente está relaxando demais, você não está fazendo o que você precisaria. Então, falando de uma forma, claro, muito geral, muito mas como um pano de fundo, eu entendo que hoje em dia muitas pessoas estão sofrendo desse estado constante, né, que a gente falaria de estresse ou de burnout, né? A gente vive numa sociedade que é uma sociedade do cansaço, porque é o tempo todo essa sensação de que você vale o que você produz. Exatamente. Então, assim, é uma pressão muito grande, né? Então, essa
a regulação do sistema nervoso e voltar para esse estado, aí falando da transmutation, né? De descanso, porque é aonde acontece esse reequilíbrio, é muito importante. E isso a Transmutation Therapy pode fazer de uma forma muito direta. Né? Isso você Sim, mesmo trouxe na que sua eu senti. né? Que você Sim. estava se sentindo estressada, cansada, sobrecarregada, uma sobrecarga, você mesmo fez essa leitura do sistema nervoso sobrecarregado, e você sentiu né, essa sensação de um descanso, de um relaxamento. Então, é aí onde o organismo pode se reequilibrar. Né? E como é que a gente faz isso? Então, a gente usa um toque que é um toque não invasivo e neutro. É um toque mais de escuta, né? A gente tem os termos, tem um toque que é eferente, é quando tem a escuta do corpo. Exato, desse funcionamento fisiológico, né? Sim. Como é que as forças de saúde estão atuando. Então, por exemplo, uma massagem é um toque eferente. É o terapeuta, vai lá, busca onde estão as tensões e, através de uma força, de uma intenção, procura relaxar aquela região onde está tensa. Nesse trabalho é diferente, é um toque neutro, é um toque de escuta, é um toque aferente, onde a gente recebe essa informação e, através de uma prática que a gente tem, que é também o terapeuta estar com essa mente neutra, onde eu não estou ali buscando onde é o problema, como que eu vou melhorar, né? Eu estou ali escutando, vendo esse organismo, deixando esse organismo se mostrar. E através, daí aí que você falou de mágica, tem uma certa magia no sentido da, através desse toque neutro e dessa presença neutra do terapeuta, a gente facilita, vamos dizer assim, que o paciente, o cliente, entre nesse estado neutro. Esse estado neutro é quando a gente fala que todas as forças ficam em suspenso. Então, né, vamos imaginar o organismo está buscando o equilíbrio, ele tem um equilíbrio e ele está ali segurando aquele equilíbrio, lidando com todas aquelas influências. Então, nesse momento onde ele entra em neutro, tudo isso fica em suspenso. É como um carro, quando está em neutro, o carro está ligado, mas está em neutro, então ele está pronto para fazer o que a gente chama de mudança automática, né? Onde esses pontos de equilíbrio têm a capacidade de buscar, como que respirar num espaço maior para buscar um novo equilíbrio, né? Como eu falei, o corpo está sempre buscando um equilíbrio, mas às vezes tem uma sobrecarga. Então, ele chegou, vamos dizer, num ponto possível de equilíbrio com todas aquelas influências, né? Um sistema nervoso sobrecarregado, uma lesão na coluna, tem várias coisas, um corpo com toxinas, né? Então, assim, o corpo está lidando com tudo isso ao mesmo tempo. Então, quando ele entra em neutro, é como que tudo isso fica em suspenso e o organismo pode buscar, dessa forma, um equilíbrio, vamos dizer, mais profundo ou maior, ou, né? E isso, então, aí você falou, o que pode ajudar? Então, pode ajudar, a nível de tratamento, a, primeiro, estabelecer um reequilíbrio maior a nível de sistema nervoso, pode ajudar em questões estruturais também, né? Eu, quando conhecia a terapia, eu já tinha experimentado algumas vezes, mas quando eu voltei da Índia e quis mesmo aprender, eu estava com uma hérnia de disco, né? E muitas questões, e que tinha a ver também com uma sobrecarga, né? Estava passando por muita transformação, tinha tido a perda do meu pai, tinha uma sobrecarga emocional também, que acabou gerando uma questão estrutural de uma hérnia de disco, né? Então, isso causa muita dor, né? Então, a crânio sacral me ajudou muito também nesse reequilíbrio dessa função da coluna, né? Então, assim, a gente trabalha
restaurando a função, né? Cada Uhum. parte do organismo vai tendo uma função, então a gente restaura a função e através dessa função restaurada dentro desse organismo mais como um todo, a estrutura também acontecem mudanças estruturais. E, embriologicamente, a função vem antes da forma. Então, isso é uma forma importante de entender, né, de pensar o tratamento. Muitas vezes a gente quer ali, né, uma lesão estrutural, você vai ali tentar restaurar aquela estrutura, mas primeiro você tem que restaurar aquela função. E aí a estrutura acompanha esse movimento de uma função que está mais potente, né? Estou É aqui como se falando várias, Não, muito bom. É como se você não fosse ali só no sintoma, né? Você vai no núcleo da questão. Exatamente. Como eu falei, por exemplo, a minha É o questão olhar. da hérnia de disco, ela tem uma questão estrutural, tem uma lesão ali que precisa ser tratada, às vezes o sintoma é muito doloroso, né? Então a gente precisa Uhum. amenizar isso, né? E às vezes precisa de outros recursos também, mas como eu falei, tem todo um histórico ali por trás, né? Toda uma causa de que precisa Uhum. ser endereçada, né? E ali, então, quando esse organismo ele está mais disponível para se Uhum. reequilibrar de uma forma mais global, as partes vão se harmonizando, né? Então a gente tem Muito essa visão interessante. do todo, né? Então, por isso que eu falei que diferencia um pouco da crânio-sacral, que a crânio-sacral trata o sistema crânio-sacral, né? E que Uhum. tem consequências no todo, porque é um sistema fundamental. Mas o nosso olhar é para o todo, e se Uhum. precisar, a gente vai ali tratar o sistema crânio-sacral, ou uma hérnia, ou o joelho, mas o nosso olhar é sempre nesse fortalecimento dessa totalidade. Voltando a falar Uhum. daquela imagem da saúde original. Essa saúde original, ela está sempre intacta. A nossa saúde, vamos dizer assim, o que a gente reconhece como a saúde do corpo e tal, ela tenha todas essas compensações, né? Mas na Uhum. saúde original, com esse mapa original, ele está sempre intacto. Então, é como realinhar o organismo novamente com essa saúde original e essa saúde vai guiar o tratamento. Então, o papel do terapeuta é se alinhar com a saúde, encontrar a saúde, e aí o tratamento vai sendo guiado pela saúde e o terapeuta vai facilitando esse processo, vai acompanhando esse processo. Sim, muito interessante, porque é justamente o oposto que a nossa medicina faz, né? Que se foca muito na doença. E Exato, não, se foca na saúde, na fonte, né? É muito interessante. exatamente. Muito interessante. E Eu aí a acredito. gente entende também que o próprio sintoma, isso para mim é revolucionário pensar, foi criado pela saúde, de uma certa forma, para manter o equilíbrio daquele organismo da melhor forma possível, Possível. entende? Sim, Então, sim. a cura tem que ser esse caminho de volta, né? Porque se você vai lá e quer retirar esse sintoma, talvez você crie uma confusão ainda maior no organismo, que é muito o que essa medicina tem feito, né? Então, você vê, Uhum. por exemplo, tratamentos de câncer. Eu não sou contra, eu acho, né, que a gente tem que buscar todos os recursos possíveis. Mas a gente Uhum. sabe que cura, entre aspas, por um lado, mas que cria uma série de problemas por outro, né? Com certeza. É um caso até extremo do câncer, né? Mas assim, em vários tratamentos que a gente vê. Então, quando o tratamento é só focado na eliminação de sintomas, sem considerar o todo desse organismo, a gente está quase que fadado a criar outros problemas, né? Porque como você está tirando uma pedra aqui, mas tem toda uma outra paisagem que não está sendo endereçada, né? Uhum. Por exemplo, você falou de um sistema nervoso
ativado. Se esse sistema nervoso não for reequilibrado, não adianta só tomar um remédio para dormir, né? Às vezes Que é necessário, porque a pessoa está ficando mais doente porque ela não dorme. Então, de novo, eu não sou contra, né? Eu, até como psicóloga, eu não sou contra também, às vezes, ao uso de uma medicação, um antidepressivo. Pode ajudar, né, em situações onde a pessoa não está conseguindo encontrar esse equilíbrio por ela mesma, né? Então, assim, sim, mas eu vejo como ajudas no caminho, né? Para essa cura maior, a gente tem que sim. entender o organismo como um todo. Com Essa, certeza, porque esse é, você trata uma parte, um recorte ali, e você está considerando tratar o todo. E pelo menos aqui no Rio, onde eu moro, se as pessoas estão viciadas em Rivotril, em Alprazolam, então assim, você entender, né, que é altamente viciante. É claro que, como você falou, né, às vezes a pessoa precisa ter ali uma intervenção médica para poder seguir com outro tratamento. Mas eu gostaria de entender, por exemplo, eu vou dar esse exemplo, da pessoa que tem insônia, da pessoa que tem uma depressão, como que a crânio-sacro ela vai atuar ali? É através dessa regulação e através desse movimento para buscar a saúde original. Seria isso, basicamente para tudo. seria isso para tudo. É quase como um princípio universal. É claro que aí Sim. cada sistema é único, né? Então, o Aham. que mesmo se a gente pensa em depressão, cada sistema é único, né? Uhum. Mas um primeiro estágio é Hum. como que esse sistema, então, quando alguém chega, a primeira etapa do tratamento, vamos dizer assim, é como que esse organismo acessa esse estado neutro e, vamos dizer, se estabiliza nesse estado. Né? Então, tem algumas Uhum. pessoas que precisam de algumas sessões para experimentar esse estado neutro que eu estou chamando, que é esse estado Entendi. onde as forças ficam. Ela está tão ativada, ou ela, né, às vezes uma pessoa que está com depressão, que está com crise de ansiedade, ela está num estado de medo, né? Uhum. Medo de qualquer coisa. Então, esse estado neutro é um estado de entrega, é um estado de relaxamento. Então, muitas pessoas têm medo do próprio estado de relaxamento, porque é como que Uhum. ela ali ela perdeu o controle, ali ela, né? Então, às vezes precisa de um tempo para ela ir sentindo que esse estado é seguro, né? Então, Uhum. entender também que todo o processo de adoecimento, de novo, é o melhor que aquele organismo está fazendo para lidar com a situação de vida dela. Então, assim, uma pessoa que está num estado deprimido ou que tem uma insônia crônica, com certeza tem um histórico, né, Uhum. de muito estresse, de muito cansaço, de muito medo, de muita insegurança. Então, a gente tem que. Então, por isso que eu gosto desse trabalho. Ele é um trabalho delicado, no sentido de ajudando esse organismo a ir se curando no tempo dele. Né? Não tem como. Ai, não, então agora você tem que relaxar. Não, mas às Sim, é vezes. muito sutil. Uhum, é, é o perigo, né? Porque quando ela relaxou, sei lá, na infância dela, ela foi Ela, abusada, ou, entende? A questão dos traumas. sim, e, Então, o funcionamento, desculpa, do sistema nervoso, ele tem uma marca, né? Ele tem uma uhum. forma de funcionando, e ele fez isso para proteger aquele sistema, né? Então, assim, eu sou muito cuidadosa e eu acho que essa terapia é maravilhosa por isso, porque é no tempo do paciente, Da pessoa. da Sim. pessoa. Não é invasivo, né? E eu quis trazer esse exemplo porque eu vejo pipocar, né, pessoas com síndrome de pânico, de ansiedade, e eu vejo como uma ferramenta muito interessante por ser sutil, por ser por ser no corpo. Então, não é que a pessoa ela vai ter que falar só, ela pode falar, mas
é algo no corpo que já vai trazer uma melhora e uma regulação desse sistema ali para ela. Por isso eu acho tão incrível o trabalho, né? Porque vai trazer essa regulação de uma forma muito sutil. Eu me lembro que na primeira sessão eu abri o algo ali, que com certeza você está mexendo ali nos pontos, mas para a gente que é leigo parece uma mágica, porque expande e abre. Então, assim, acho muito fantástico saber que esse sistema é baseado na saúde, na nossa fonte, né, primordial de vida, os nossos fluidos, né? Exatamente. E para mim é muito lindo, assim, que não importa como a pessoa chega, né? Eu já tratei casos Uhum. de pessoas com lesões graves e Graves. às vezes casos de pessoas terminal, né? Então, assim, aquele corpo vai perecer, mas ele Uhum. mesmo assim pode estar alinhado com a saúde, porque a saúde Uhum. é essa sensação de bem-estar, é Sim. essa sensação de uma conexão que você faz parte de algo maior, né? Então, não Uhum. importa a sua condição física, você pode Uhum. acessar esse estado. Só que isso Uhum. só acontece com um sistema nervoso mais autorregulado e que a gente, como você falou, esse toque, exatamente essa sensação de expansão tem a ver com a sensação da saúde, né? A saúde, ela transpassa o nosso corpo físico, vamos dizer assim. Tem Uhum. o Dr. Sutherland, que foi o criador da osteopatia craniana, no final da vida dele, lá, depois que ele mais de 80 anos, né, uma vida inteira de uma prática, ele chegou a essa imagem da saúde que para ele era quando o organismo está nesse estado neutro, é como se ele tivesse no fundo do oceano, fosse uma casa com as portas e janelas abertas no fundo do oceano, aberto para as marés passarem. Sim. Essa foi a minha sensação, como se algo abrisse e entrasse um fluxo, como se você entrasse no fluxo novamente, né? Em um fluxo ali de harmonia mesmo, com as coisas da vida e com o teu organismo. Então foi exatamente essa sensação de transpassar só o meu corpo, né? Como se abrisse algo também fora do meu corpo. Não sei se foi só uma impressão minha, mas você falando me parece que faz Não, mas é sentido. exatamente isso, porque se a gente pensa na fisiologia, né, e como eu falei, isso da função anterior à forma, então, isso que a gente conhece como anatomia, a estrutura, na verdade é quando está muito condensado, né? Quando a gente está fluido, essa sensação que você teve é uma sensação de fluidez, onde a gente está Isso aí, com a vida, né? Então, você isso está aí. andando ali na praia, você sente aquela maré, aquela brisa batendo e você faz parte daquilo. Essas são as forças originais de criação da vida. É algo que é muito maior do que o nosso sistema nervoso pode compreender, não é mesmo? Mas a Sim, gente sim, faz parte disso. Então, não tem nada de esoterismo, na verdade. Pode ir para sim. uma. É uma coisa muito concreta, né? A origem da vida mesmo. Então, é como que essa reconexão, como você mesmo falou, com essa fonte da vida. A gente, num Uhum. estado saudável, aí entrando de novo nesse conceito de transmutação, a gente teria que estar transmutando o tempo todo. Nada é constante, Hum. nada é fixo. Você olha a natureza, está tudo em movimento o tempo todo. Tudo Né? fluido, né? Tudo Tudo fluido. fluido. Né? Então, as coisas vêm, se formam, condensam e morrem. Esse é o fluxo natural da vida. Né? E isso Uhum, acontece uhum. na saúde. Agora, o que acontece conosco, os humanos, é que a gente quer cristalizar, né? A gente quer segurar, a gente quer controlar, a gente quer. Aí é o sistema, é o controle da força de vontade, né? Onde a gente está ali querendo estar no comando da história, né? E a gente Uhum. está, dessa forma, nos destruindo e destruindo o nosso planeta, né? De alguma forma, assim, se a gente pensa de uma forma maior. A gente não está vivendo mais em harmonia com esse todo, né?
Porque aí a nossa cultura vai exatamente contra a nossa natureza, né? Se a gente tem que condensar e focar e vai contra tudo isso, né? Não é à toa que a sociedade toda está adoecendo, né? E Exato, aí, dessa coisa, né, do foco, muito foco, né? uhum, Então, uma das coisas que leva a um estado mais neutro é quando a nossa atenção ela está fluida. Olha que interessante, uhum, né? Então, o foco ele é necessário, ele é importante, né, para muita coisa. Mas se a gente está o tempo todo focando, 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 né, a gente perde essa noção do espaço ao do redor espaço. Uhum, todo. Então, manter uma das técnicas para entrar num estado mais neutro é manter a atenção fluida. Então, você uhum, não foca, ou quando foca, de novo, suspende, deixa ela ir passando, né? Como uma folha de um livro que vai virando, você não fica querendo segurar aquela imagem, aquela uhum, informação, você vai deixando aquilo ir passando, aquele fluxo, né? E, de uhum, alguma forma, a gente vai entrando num estado mais poroso, mais expansivo, você vai perceber, mais perceptivo, né? Você vai percebendo mais a si uhum, mesmo e ao ambiente ao redor. É um estado mais passivo, de alguma forma, né? uhum, E como a gente vem falando, nossa sociedade é um estado muito ativo, muito direcionado, muito focado, né? uhum. Com certeza. E pode ter a ver com você criar espaço dentro de você, dentro do seu corpo, para que você consiga receber essa fluidez, porque muitas vezes eu sinto que falta um pouco esse lugar do espaço para receber a presença, do espaço para estar aqui mais, né? Estamos presentes aqui falando. A minha sensação é que às vezes falta espaço. Faz Não, sentido isso? faz muito sentido e faz sentido fisiologicamente falando. Na embriologia, o que acontece, primeiro se abre um espaço e Hum, aí as células começam a migrar para ir formando aquela função e depois formando a estrutura. Então, olha isso que você está trazendo, é exatamente, né? Como é que a gente, então, se eu estou se eu estou com uma dor, se eu estou, a gente fica focado ali, né? A isso que gente eu, porque você falou isso do foco. Aí eu falei, às vezes eu sinto as pessoas, principalmente em cidade grande, tão focadas, tão fechadas, e elas querem, às vezes, se relacionar, mas é como se não tivesse espaço para entrar naquela pessoa, naquele sistema mesmo, né? Então, assim, eu sinto que às vezes a gente precisa ganhar espaço, né? Aí eu queria muito entender a tua visão. condensado, né? Então, Isso. exatamente. Então, na sessão, você mesmo trouxe, né? Essa sensação de expansão vem com isso. Isso. Então, a gente Uhum. poderia entrar aqui numa linguagem também. Então, tem o corpo físico, né? Que é também aonde estão as tensões que não se resolvem, e tem o que a gente chama de corpo fluídico, que é a fisiologia. Então, é esse fluxo, né? E Uhum. nesse fluxo, se não tem espaço, não anda. Entendi. Então, lugares de inércia no organismo, lugares de tensão, lugares ressecados, né? Eles usam essa linguagem dos campos Uhum. ressecados. Então, o que a gente faz com esse trabalho, com esse toque, com esse estado neutro, é como que começa a abrir espaço mesmo. Muito interessante. Exatamente, você captou Fisiologicamente, fisiologicamente. né? Então, começa a irrigar mais fluidos para aqueles, né, para aquela região, ou além do fluido, a potência, que é um fogo que Fantástico. transmuta, né? Então, a gente Uhum. sente na saúde esse calor, que é uma transmutação, né? Então, tem uma imagem linda, assim, se você pega um bebezinho, o bebê, ele é pura saúde, né? Porque ele Uhum. está nesse estado de transmutação constante. Não tem anatomia quase, né? Uhum. Então, é muito lindo o tratamento com bebês por isso, assim, porque eles mostram, eles reluzem, né? A luz Uhum. vem, você sente essa luz, que é a saúde, né? Que está sempre ali presente. Muito Então, eu acho bonito. que isso que você trouxe é muito importante e que tem muito a ver também com
com o nosso tempo atual, né? Como você falou das pessoas, mas eu acho que a gente não abre muito espaço, ou algumas pessoas fazem isso mais conscientemente, de abrir esse espaço, né, para o ser, para simplesmente estar ali, né, com a sua saúde, com esse que a gente chama desse ser original, esse ser verdadeiro, né, que independente do que está acontecendo, dos problemas, você entrar nesse estado mais suspenso, que a gente poderia falar da meditação também, Uhum. e aguardar, né? É um lugar passivo, de certa forma, onde a gente não tem muito o que fazer. É aprender a aguardar na saúde, né? Aguardar por esse fluxo, por essa busca desse novo equilíbrio. Então, eu Uhum. acho que isso a gente pode fazer no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo para meditar, não tenho tempo para parar, mas quem não tem 5 minutos, quem não tem, né, para fazer essas pequenas pausas antes de você dormir, ao invés de você ir com o seu celular para a cama, né, o Dr. Gelos fala que a gente deveria ir 2 horas antes para a cama, antes de dormir, descansar antes de dormir. Ou seja, Sim. né, tirar as preocupações do dia, o que tem que resolver, mais informação. Muitas pessoas vão com o celular para a cama e ficam ali em busca de informação, de imagem, de estímulo, né? Como é que a gente dá espaço de não ter tanto estímulo e deixar quase que o organismo nessa pausa para ele se equilibrar, né? Então, assim, eu acho que é um resgate crucial nos tempos de hoje. Parece simples, mas a gente sabe o quanto é difícil, né? Sim, porque a gente é viciado no ativo, né? No ativo, a nossa sociedade, a gente é muito, o tempo todo condicionado, ação, 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 ação. E aí eu acho que é mudar a mentalidade de que a gente perde quando a gente está nesse lugar receptivo. Acho que tem um pouco isso, eu conversando até com clientes. Ah, mas parece que se eu não faço nada, eu estou perdendo o meu tempo, eu não estou produzindo novamente e voltar a esse lugar, né? E aí a gente esquece desse lugar do in, do receber, do perceber, que me parece que toda a técnica, né, da Transmutation tem muito a ver com a escuta, com o parar, com esse lado mais in mesmo, né? Que eu acho que é o que mais a gente está precisando. Eu até ia te perguntar isso, né? O que você recomenda para as pessoas para regular esse sistema nervoso? E o que mais você quiser falar, porque eu estou aqui com um roteirinho, né, para falar para você, mas eu acredito que a gente passou por praticamente todos. Então, assim, o que você recomendaria? Se existem formas de integrar o tratamento, se você acha que tem, por exemplo, tratamento médico, como você falou, com pessoas que estão realmente doentes com a transmutation, e o que mais você quiser falar, né? Então, Sim, acho que a gente passou por todos os pontos, e ótimo. o que você sente que dá para trazer a mais? Como a gente estava falando agora, né? Finalmente, eu sinto que as pessoas têm que fazer, e está crescendo mais e mais, né? Essa busca por um bem-estar, né? Então, eu acho que cada um vai buscar no seu caminho, no que tem de acesso, né? Tem pessoas que precisam de atividade física para depois relaxar, uma dança, né? Eu amo dançar, então para mim é uma coisa que me ajuda muito a entrar nesse fluxo, mas só atividade, eu acho que ela tem um efeito, inclusive para a saúde e tudo, mas ficar nesse estado depois mais passivo, né? As próprias meditações ativas do Osho tem essa sacada incrível, assim, porque a gente precisa extravasar, né? E mover o corpo e liberar talvez emoções energias estagnadas, tensões, mas depois, se a gente não integra nesse espaço que é esse não fazer, esse espaço neutro que eu estou chamando aqui, né, que é um espaço de entrega, num certo sentido,
a essa força maior da natureza, né? Ou da criação, ou do ser, cada um dá um nome, né? Uhum. Então, eu acho que cada um tem os seus caminhos, mas eu sinto que hoje em dia as pessoas falam muito isso, da falta de tempo, né? Então, eu sinto que é Uhum. muito de trazer uma consciência. Você trouxe uma palavra que eu acho que é importante, que é essa mudança de mentalidade, assim, né? Eu entender que eu descansar, que eu ficar nesse estado mais de ser, vamos dizer assim, vai estar me fortalecendo, vai estar me rejuvenescendo, vai estar me refrescando, vamos dizer assim, para seguir na lida, né, diária das atividades, Uhum. das demandas, e também começar a me dar mais clareza e direcionamento, assim, se eu estou mais alinhada com aquilo que faz sentido para mim, né, o que é prioridade para minha integridade, eu vou começar a escolher mais também com mais clareza, né? Aonde que eu me envolvo, o que me interessa, que tipo de pessoas que eu quero sair, que tipo de alimentação. Eu sinto a transmutation, ela tem também, claro que é um tratamento, né, a nível quando o corpo vai se equilibrando, é como que eu vou voltando mais para essa sintonia com a minha saúde. Então, eu vou escolhendo com mais clareza a partir da saúde, não a partir da doença e da falta, né? A partir do problema. Então, eu estou com muita dor do coração, eu vou lá e como doce para afagar. Tudo bem, às vezes tudo bem, né? Mas assim, se isso é um hábito, então, quando eu vou curando, né, e vou me curando e vou me reequilibrando, eu também vou escolhendo melhor como é que Uhum. eu quero viver, né, de uma forma geral. Claro que é um processo mais longo, né? Aí, Sim. falando com outras terapias, eu acho que o processo de cura ele é um processo de uma vida, né? Às vezes a Uhum. gente quer curar uma dor ali específica, uma dor no ombro, ok, mas como eu falei, se você vai mais fundo, a questão é mais complexa, normalmente abrange mais questões, né? Então, a minha visão de cura tem a ver com essa cura do todo, assim, e acabo trazendo para onde eu atuo, né? Então, na psicoterapia eu tenho esse olhar também. Então, eu trago muito esses princípios da transmutation quando eu trabalho na psicoterapia, sempre buscando onde que está a saúde, onde estão as pausas, como é que esse sistema está se autorregulando, né? Então, esse olhar. Então, acho que é super possível fazer essa integração, né? Você trouxe com a medicina, é muito interessante, né? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo de uma forma integrada, né? Porque é isso, Uhum. você está com tanta dor, você não consegue aguentar o processo. Não é todo mundo que tem tempo, condições de aguentar um processo da cura com aquela dor. Às vezes precisa tomar Sim. um inflamatório, um antibiótico, óbvio, né? Então, Uhum. mas isso não é contrário a essa busca maior, né? Então tá, estou agora aqui tomando esse antibiótico, eu tive uma infecção, mas o que é? Como é que eu estou me alimentando, né? O que trouxe essa infecção? Como é que está o meu sistema imunológico? Então, a terapia da transmutation, ela pode sim ser, né, um complemento a tratamentos de saúde. O que a gente pede normalmente, porque leva 72 horas depois de um tratamento, para, como eu falei, a gente está trabalhando nessa fisiologia, né? Nesse Uhum. corpo jurídico. Então, leva 72 horas para o tratamento, vamos dizer assim, se estabelecer a nível da anatomia do corpo físico. Então, se você começa naquele período colocar muitos outros tratamentos, isso pode dar uma bagunça no tratamento, né? Então, assim, Uhum. se possível, aguardar é sempre bom, né? Mas a Sim. gente vai ver sempre cada situação. Muito bom. Nossa, maravilhoso. Muito Nossa, foi mais do que a gente estava esperando, né? Eu fiz ali um roteirinho para sair para a Sana, mas
Acho incrível esse trabalho, um trabalho fisiológico, mas que fala muito, né, com esse lugar da fonte, com esse lugar que acredito que todos estão precisando, né, esse retornar ao lugar de saúde original. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, um prazer. Nossa, quando quiser, sempre bem-vinda. Queria saber se você quer deixar algum contato, algum tipo de. Quem assim quiser fazer esse tipo de terapia, como que pode te achar e falar com você? Com certeza. Eu passo aqui ou passo depois para você? Pode me dizer o teu nome de Instagram e depois você passa para mim, eu coloco na descrição aqui. Ah, Você legal. quer Então, é Sana Guimarães, o meu Instagram, Sana Guimarães? a sua forma de contactar. Eu estou aqui em Santa Catarina, mas eu viajo bastante. Teve épocas que eu atendi bastante em Porto Alegre, atendi em São Paulo, eu vou bastante para fora, atendo bastante na Noruega, né? Então, estando em contato, e se eu não estiver no local também, eu posso estar passando o site, onde é possível encontrar outros terapeutas, né? Então, é um trabalho que a Vou gente está deixar querendo divulgar. Vou deixar tudo aqui, tudo que você me passar, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Aí Ah, quem legal. quiser buscar, vai estar tudo ali. Tá ótimo. Muito Beleza? obrigada, Fábio. É um Então tá, prazer obrigada a ter você, contigo foi um nessa prazer. conversa. Obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Um Obrigada, beijo grande querida. aí. Prazer. Nos vemos em breve. Beijo. Nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.